Ora, boas pessoal, o meu nome é Gonçalo, sou um dos três apresentadores do Pausa Técnica e hoje, como já é do vosso conhecimento, nós de 1 de julho a 30 de julho iremos fazer de certo modo um guia, um ponto da situação das 30 equipas da NBA para esta off-season de 2021. Como tal, eu, como fã dos Lakers, irei falar em primeiro lugar dos Lakers, que nesta off-season estarão numa situação muito delicada, pois, excetuando LeBron James e Anthony Davis, terão apenas três jogadores disponíveis com contratos garantidos, que é o Kyle Kuzma, o Caldwell Pope e o Marc Gasol. Tem também aquela situação do Montrezl Harrell, que neste ano ele assinou um contrato, se não estou em erro, de um ano ou 2 anos. Neste caso de um ano, assim é que é. Ele tinha uma player option no final desta temporada, que muito provavelmente irá recusar, se calhar, e tentar procurar um salário, um contrato melhor para a sua carreira. Como tal, é uma situação muito complicada para os Lakers porque usaram a mid-level exception no Montrezl Harrell, tem os 9,5 milhões do Montrezl Harrell da mid-level exception que pode ser utilizado noutros jogadores, mas podem atingir o hard cap se excederem 5,9 milhões dessa mid-level exception. Como tal, é uma situação muito complicada porque, como eu disse, tem apenas 5 jogadores com um contrato garantido para a próxima temporada, tirando aqui de parte o Montrezl Harrell, como já disse anteriormente. E isto aqui coloca numa situação muito complicada, porque os Lakers não têm, em termos salariais, não têm ali muito espaço, muita flexibilidade a nível de contratos, pois só com o LeBron, com a AD e depois com todos os outros, têm mais de 100 milhões de euros ali naqueles 5 jogadores. A nível dos restantes, por exemplo, um Markieff Morris ou um Wesley Matthews, eles provavelmente irão tentar pedir mais nessa situação. Eu acho que os Lakers desta maneira têm de pensar muito naquilo que tem de ser a ordem de ideias deles, que é pensar o que é que nós temos de priorizar em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, para depois poder constituir o plantel para a próxima temporada da época. Como tal, temos jogadores como Taylor Tucker, como Caruso, como Wesley Matthews, como Markieff Morris. Tem toda uma série de jogadores que provavelmente não sei se ficarão ou não nos Lakers na próxima temporada, mas mais importante que isso tudo são dois jogadores do qual se pensava que iam produzir mais do que realmente produziram. Em primeiro lugar, falando de Andre Drummond, que, para quem não sabe, esteve nos Pistons no início desta temporada, depois foi trocado para os Cavaliers. Os Cavaliers depois não o quiseram, dispensaram, e os Lakers foram contratá-lo pelo contrato mínimo. O que acontece nesta situação? Ao contrário daquilo que se pensava, o Drummond e os Lakers querem um contrato médio e longo prazo, querem continuar juntos, a trabalhar juntos ao longo da carreira do poste. E é uma situação muito complicada porque os Lakers já têm uma pouca flexibilidade para se mexer relativamente a essa situação e, como tal, terão de encontrar ali um meio termo para que haja um acordo entre Lakers e Andre Drummond. Obviamente que, na minha opinião, acho que o Drummond é um bom poste, apenas é que acho que estava a fazer coisas que realmente acho que não eram necessárias, porque olhando para os Lakers, olhando para as duas estrelas dos Lakers, aquilo que as caracteriza que é a nível físico, mais Anthony Davis, como é óbvio, que eu sigo sempre a brincadeira que ele é um jogador de vidro, isto é, não se pode tocar muito senão ele lesiona-se. E parece que não, mas ele tem tido várias lesões que não são lesões muito prolongadas, mas que são lesões que vão sempre acumulando e depois fisicamente podem desgastar muito o jogador. E, por exemplo, nesta série, neste caso do play-in, não, peço desculpa, dos playoffs dos Suns com os Lakers, isso já não verificou-se que o AD estava a fazer coisas que se calhar não devia fazer e o Drummond estava a fazer coisas que se calhar não devia fazer. Via-se muito um AD a fazer o trabalho sujo, enquanto quando se tem ali um Drummond que é um excelente jogador a nível de ressalto, porque é dos melhores da liga, acho que a nível estratégico podia-se ter pensado melhor nesse ponto. E depois, obviamente que é o outro jogador que também será um free agent nesta off-season, que é o Dennis Schroeder,
que eu, no início da época, no papel, olhava para a equipa dos Lakers e via uma equipa muito completa, mesmo muito boa, no papel, mas depois viu-se que ao longo da época, da temporada regular, fez uma época boa, mas depois quando chegou aos playoffs simplesmente não deu o clique, não resultou. E viu-se um Schroeder muito. Não era um Schroeder, não era o Schroeder que nos habituámos a ver ao longo da sua carreira na NBA. Ele é uma situação muito mais delicada, porque temos aquela situação de que ele pretende, ao início da temporada, ele recusou um contrato de 34 milhões por 3 anos, ou o que é que foi, se foi assim algo do género, e o Schroeder recusou, e agora mais recentemente soube-se que ele estava interessado num contrato de 100 a 120 milhões. Eu na brincadeira disse nas redes sociais que acho que era 100 milhões ao longo de 20 anos ou assim uma coisa, porque acho que era o que ele merecia. Obviamente estava a ser um bocado exagerado nesse sentido, mas acho que o Schroeder neste momento é um dos bons bases da nossa liga, mas há ali qualquer coisa que não deu o clique e acho que a partir do momento em que, olhando por exemplo para LeBron James, que na época em que os Lakers foram campeões em 2020, na altura da bolha, com aquela pausa e depois retoma na Disneyland, algo que se via muito era o LeBron com a bola, o LeBron a pegar jogo, a distribuir, perdão, via-se muito um LeBron a pausar os ritmos de jogo e a tentar ao máximo que a equipa jogasse a um ritmo aceitável, que não fosse um ritmo muito alto. E parece-me que o Schroeder teve, de certo modo, um bocado de dificuldade nessa situação. Portanto, parece-me que, honestamente, eu só vejo o Schroeder a assinar pelos Lakers se for por uma sign and trade. Obviamente que fala-se muito de Damian Lillard e pronto, CJ McCollum, que são jogadores com contratos muito enormes mesmo para aquilo que os Lakers podem realmente aguentar a nível de salário. Portanto, parece-me, por exemplo, que um jogador como um DeMar DeRozan, por exemplo, incluir um Caldwell Pope ou um Schroeder e mais uma pica ou outra pelo DeMar DeRozan, acho que era algo que poderia ser bem estudado pelos Lakers, pelo front office. Mas como eu disse, é uma situação muito complicada para os Lakers nesta situação. A nível de peças, quer a nível de jogadores ou quer a nível de draft picks para trocar por outros jogadores, os Lakers são muito limitados. Isto porquê? Porque quando foi a troca de Anthony Davis para os Pelicans, os Lakers incluíram muitas draft picks e, se não estou em erro, apenas têm a pick de primeira ronda para 2027. Obviamente que não vejo muitas equipas na NBA a aceitar essa draft pick, porque 2027 é daqui a muito tempo e não sabemos como é que estarão os Lakers, como é que estarão as outras equipas que possam aceitar essa draft pick. Mas parece-me que é uma situação muito complicada, porque os Lakers têm apenas 5 jogadores contratualizados com a equipa. Como eu estava a dizer há pouco, AD, LeBron, Kyle Kuzma e KCP estão a combinar para 102 milhões de euros na próxima temporada. Portanto, parece-me que é uma situação muito complicada. Acho que os Lakers vão ter de fazer aqui uma ginástica, não digo impossível, mas anda lá perto, relativamente a esta situação da situação contratual e nível salarial que os Lakers têm. Portanto, parece-me que aqui é muito complicado. A nível de necessidades que a equipa tenha, obviamente que é preciso um point guard que jogue de início e que venha a partir do banco. Parece-me que na próxima temporada poderemos ver LeBron James outra vez a jogar a base. Portanto, aí acho que poderão apenas necessitar de um point guard para vir do banco. E depois é a tal situação, precisam de jogadores para o banco em todas as posições, mas nesta situação não me preocupo tanto porque consigo ver um Ben McLemore ou um Markieff Morris ou um Jared Dudley também para dar aquela experiência que ele dá. Consigo vê-los, por exemplo, assinar por um contrato mínimo. Acho que não é algo que já não merecem esse tipo de contrato, mas acho que é a melhor situação para eles e também para os próprios Lakers. A nível, pronto, como eu já disse, a nível de jogadores, estão todos a free agency já daqueles 5 que eu mencionei. O Montrezl tem a player option, o Schroeder deverá querer muito dinheiro. Não estou a ver o Schroeder a continuar nos Lakers na próxima temporada, não só pela época abaixo da média que ele realizou, mas também porque as exigências salariais dele são muito elevadas para aquilo que os Lakers realmente podem oferecer à equipa. Eu
como fã dos Lakers, estou um bocado receoso relativamente a esta situação, porque, por todos os motivos que eu já mencionei anteriormente, isto vai ser uma época em que os Lakers terão de fazer uma grande ginástica a nível salarial e também a nível de trocas, porque são muitos jogadores que se falam que podem ser trocados para os Lakers. Como eu já disse, eu não me importaria nada de ver um DeMar DeRozan juntar-se aos Lakers, ou até mesmo ver um Kyle Lowry. DeMar DeRozan é de Los Angeles, tem sempre aquele appeal para jogar pela equipa da casa, a equipa dos Lakers, que é de Los Angeles, obviamente. Portanto, é uma situação muito complicada. Veremos como é que os Lakers irão abordar esta off-season. Muitos olhos, obviamente, estarão em cima dos Lakers, porque muitos disseram que foi tal situação. Os Lakers estiveram mal nesta época, porque foi a nível de lesões e foi também aquela questão que falou-se muito no início da temporada, que era relacionado com o facto de eles terem tido muito pouco tempo de preparação para a próxima temporada, porque acabaram em agosto e estavam logo a seguir em outubro, se não estão a começar a temporada. Portanto, foi ali um período muito, muito curto para uma equipa se poder preparar para esta off-season, ao contrário de outras equipas que, pronto, agora estão em finais de conferência ou que chegaram aos playoffs mais frescos do que aquilo que se esperava. E era isto um bocado que eu tinha para mencionar. É uma situação muito complicada, como eu já disse, para os Lakers. Veremos como é que Rob Pelinka e o front office dos Lakers irão abordar esta situação. Também, por último, relativamente às draft picks, como eu já disse, eles têm a first pick deste ano. Depois têm toda uma situação a nível de longo prazo das draft picks, que pertence praticamente tudo a Nova Orleans, quer seja unprotected first round picks ou pick swaps, que também são um bocado matreiras nesse sentido. Portanto, parece-me que os Lakers estarão aqui numa situação que terão de ter muita atenção ao futuro que o franchise terá pela frente, quer a nível dos jogadores com os quais poderá contar, e até mesmo pronto, com esta situação salarial que, se eles continuarem com esta situação, atingiram pelo segundo ano consecutivo o Luxury Tax, terão de pagar depois obviamente o imposto, como eles costumam dizer. E pronto, é um bocado isto. Não há assim muito mais a dizer relativamente aos Lakers. Numa nota pessoal, acho que o plantel dos Lakers tem qualidade para poder atingir outros patamares, como já se viu em 2020 quando ganharam o campeonato. Mas parece-me que a situação é muito simples. A exigência dos Lakers, quer dos fãs, quer da própria franchise, é muito elevado. E os jogadores têm de corresponder a essa expectativa. Portanto, parece-me que também há ali muito, e viu-se também muito nestes playoffs, parece que há ali um bocado uma falta de confiança dos outros jogadores, exceptuando aqui LeBron e AD, parece que há ali muito uma falta de confiança mental para que os jogadores consigam elevar o seu jogo e consigam ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Mas obviamente que há certos jogadores que eu não vejo com muita qualidade para atingir esses patamares. Um KCP já lhe dei muitas oportunidades e ele continua continua a não confiar muito nele. Mas veremos como eu disse, veremos o que os Lakers fazem nesta off-season. Obviamente estaremos muito atentos, porque também são os Lakers e tem LeBron, tem AD, portanto todas as atenções estão sempre viradas para essas equipas. Mas pronto, era muito o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos pelo apoio que têm demonstrado a este projeto e também obrigado por terem ouvido este episódio. E pronto, a partir daí agora está tudo feito e veremos agora como é que a off-season se desenrolará a nível de transações e possíveis trocas que se possam realizar. Como eu disse, obrigado a todos e um grande abraço.